Agora eu converso com o Silvio Catiababa, sociólogo, editor do Le Monde Diplomatique. Olá, Silvio, seja muito bem-vindo. Olá, Carlos. Um prazer estar com você aqui. Prazer é todo meu, Silvio. Pela primeira vez batendo um papo contigo. A gente se conhece, você acompanha o Revista Brasil TVT, eu, o Le Monde Diplomatique, e agora batendo um papo pessoalmente, né, Silvio? Pois é, da Pois é. telinha. Silvio, não tem como fugir do assunto de hoje, que é o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Muita repercussão e repercussão negativa, as pessoas criticando veementemente, porque esse Brasil ao qual o presidente Bolsonaro se referiu na abertura da Assembleia da ONU, parece que é um Brasil totalmente da realidade ao qual vivemos aqui no Brasil, né, Silvio? Olha, Cosmo, o que me impressiona mais é como o Brasil está se tornando cada vez mais um pária no mundo, né? Um país que é considerado, assim, execrado. Um país onde o governo não é capaz de estabelecer qualquer tipo de relação internacional. Vale dizer aqui que o próprio desenvolvimento do Brasil, nós superarmos a nossa crise, depende também das nossas relações internacionais, da integração que a gente faça. Se você se lembrar, por exemplo, da época do governo Lula, né, houve um esforço enorme de criar, a partir de uma estratégia de polos multilaterais, não só dos Estados Unidos em oposição a outros países, né, a criação, por exemplo, primeiro do Mercosul, que foi uma forma de integrar as economias do Cone Sul, né? E que permitiu uma multiplicação de mais de 6 vezes o comércio entre esses países e a economia foi crescendo. Depois, o governo Lula criou a Unasul, foi ele mesmo o responsável pela criação disso. Um polo que aglutinou, né, os países numa representação importante no espaço internacional que permitia um diálogo de bloco a bloco, né, com a União Europeia, com outras áreas. Nós participamos da criação do banco, do BRICS. O BR do BRICS é Brasil. Né? E tudo isso acaba sendo ilustrado, por exemplo, numa capa da revista Economist, que é uma revista conservadora, liberal, em 2009, como o Cristo Redentor virando um foguete, indo para cima. O Brasil estava no auge. O Brasil tinha uma capacidade de negociação internacional, abriu um monte de embaixadas na África, que agora esse governo está fechando, né? Criando uma relação entre os países que, por exemplo, o Marco Aurélio Garcia, assessor internacional do governo Lula, dizia assim: nós queremos uma integração continental na América do Sul, mas uma integração complementar das cadeias produtivas de todos os países, né? O que era a construção de um bloco muito significativo que permitiria, inclusive, o Brasil ter o acesso ao Pacífico e potenciar os seus negócios. Hoje em dia, não tem mais nada disso. Isso foi destruído. E vai ser muito difícil, uma vez passado o governo Bolsonaro, reconstruir esses termos de relação multilaterais, né? Então eu vejo com muita preocupação. Não é só uma questão de dizer, olha que ridículo. Há uma destruição das possibilidades do Brasil em termos de promoção do desenvolvimento, de integração econômica, de integração política, de garantia. A Unasul criou também um conselho político de defesa da democracia que agiu efetivamente em algumas crises da América Latina, né? Mas que está também no congelamento. Então, o que eu vejo é que nós vamos passar muitos anos tentando reconstruir o que agora está sendo destruído, né? E lembro bem, inclusive, que naquela época os Estados Unidos até ficou incomodado e criou a Quarta Frota, que é um poderio militar enorme, centrado num porta-aviões. Ele tem uns 4, 5 porta-aviões dos mais poderosos, que passou a patrulhar a área do Atlântico, o Atlântico Sul. E deu no que deu, né? Quer dizer, já naquela época a situação era precária, mas nós vamos ver agora, por exemplo, os nossos pré-sal na mão das multilaterais norte-americanas. Então há um complexo de questões internacionais muito agudo aí, né? Ô Silvio, e também o que chama a atenção, além do comportamento enquanto presidente, chefe da nação, de
isso mesmo que você trouxe, né? Essa destruição das políticas internacionais de fortalecimento da região da América do Sul, por exemplo, que isso ficou muito evidenciado, e a expansão, né, do comércio do Brasil com Índia, com China, Com investimento a na África. África, isso tudo que vem sendo destruído, e você fala assim que vai ser muito difícil no pós-governo Bolsonaro de tudo isso. Mas, Silvio, o que eu quero também falar contigo é desse comportamento da comitiva brasileira com estadistas, ministros de Estado, fazendo gestos obscenos para manifestantes. Mas o que é isso? Como explicar isso, Silvio? Olha, Cosmo, eu já desisti de buscar uma ética na representação dos nossos ministros. Depois daquela reunião que a gente assistiu do gabinete presidencial com os ministros, acho que 23 de abril, não me lembro bem a data, né? Em que o negócio era passar boiada, eu estou encarando esses ministros como verdadeiramente um conjunto de integrantes de uma gangue de pilhagem, sabe? E que não tem ética, não tem interesse nenhum em representar o Brasil e muito menos está interessado em resolver os problemas do Brasil, né? Então, esse tipo de gesto que o ministro da Saúde fez, né, o rebaixa a uma condição, né, de um cidadão que não tem respeito pelos demais. Aliás, ele estava fazendo isso para brasileiros que estavam protestando lá em Nova York. Não é? É assim que ele trata o povo brasileiro. Agora, Silvio, na tua opinião, por exemplo, mediante tudo isso, né, a gente tem um presidente que vai na Assembleia Geral das Nações Unidas, faz a abertura da Assembleia, a gente espera um posicionamento firme, forte, mas aí você vê todo esse discurso totalmente incoerente e que não condiz com a verdade. Aí repercussão é de, inclusive a menção mentiroso ou a palavra mentirosa vem batendo o trade aí nas redes sociais por conta do descrédito total. Agora, investimento de tudo isso, você acha que num momento como esse o Brasil consegue reverter essa questão para tentar melhorar a nossa posição frente ao cenário mundial, mediante a tudo isso? Acho que não. Nem a política do Guedes está ajudando isso, nem o presidente com esses absurdos. Enfim, quer dizer, usar a tribuna do. O Jamil falou muito bem, usar a tribuna da ONU para fazer fake news, né, é o máximo do absurdo que a gente pode imaginar. Né? Então, até hoje, os grandes empresários já estão preocupados, porque nós estamos diminuindo as expectativas de investimento. Ele falou em investimentos positivos, tal, e o Brasil está entrando numa situação em que a instabilidade política tornou-se um elemento central, onde os grandes empresários, inclusive muitos deles, já estão falando: não dá para continuar assim, nós temos que tirar o Jair. Né? Só que ele está conseguindo manter, por ter nesses postos chaves, como a Procuradoria-Geral da República, a presidência da Câmara dos Deputados, pessoas bolsonaristas que seguram a crise. Vai indo, né? Mas vai indo para o fundo do poço. Quer dizer, nós temos que fazer o possível para que isso não continue assim. Esse isolamento nosso internacional é crítico, mas eu tenho a impressão que essa fala também vai incidir na opinião dos cidadãos brasileiros. Não tem alguém que vai defender ele do que ele está falando lá, né? Eu acredito que o próprio Conselho Federal de Medicina, que ele disse que aprovou o tratamento precoce, Precoce. vai se manifestar já já, dizendo: isso é mentira, nós não fizemos isso. Né? Silvio, hoje também a gente tem depoimento na CPI do ministro-chefe da CGU, e aí a gente tem esse depoimento do presidente lá falando em tratamento precoce, a CPI com os trabalhos aqui querendo ouvir o ministro-chefe da CGU. Você pode falar para a gente do depoimento do ministro Wagner Rosário hoje na CPI? Olha, eu acho que a questão da CPI agora está chegando num ponto em que os depoimentos que se acumulam agora já não têm tanta relevância, porque a massa de informações que foi organizada já é suficiente para ter um relatório extremamente contundente. Né? O Renan ele está propondo esticar um pouco a CPI para consolidar algumas outras denúncias, mas o fato é que já temos um grande relatório cheio de denúncias que incriminam o presidente e o seu governo. O problema agora é que esse relatório, quando concluído, vai ser encaminhado à presidência da Câmara dos Deputados, né, ao Arthur Lira. Né, o que quer dizer que pode ser que ele faça a mesma coisa que ele está fazendo com os pedidos de impeachment.
né? Então, as mobilizações do 2 de outubro, do 15 de novembro, serão fundamentais para que esses parlamentares sintam a expressão da vontade popular, né, e passem a respeitar mais tanto o Congresso, como as leis, como as necessidades do cidadão brasileiro, né? Inclusive, Silvio, ontem aqui no Bom para Todos, a gente bateu um papo com dois juristas, o Marcelo Shoa e a doutora Eslise, que falam que do grupo da BJD, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e também do grupo Prerrogativas. Eles se reuniram com a comissão de senadores lá para ajudar nessa questão de imputar possíveis crimes de responsabilidades do governo Bolsonaro frente à pandemia. Ou seja, a sociedade civil também se mobiliza para ajudar e fortalecer esse trabalho da CPI. O que é que você pode falar para a gente de tudo isso? Não há dúvida. Inclusive, esse grupo Prerrogativas tem uma grande importância na no próprio cancelamento da Lei de Segurança Nacional, né? Veio daí a iniciativa de criar uma legislação do Estado Democrático de Direito, né? E ainda bem que nós temos grupos como esse. Eu quero dizer também que na sociedade civil nós temos uma enormidade de redes, de articulações, de entidades, de coletivos que estão indignados com a situação atual e que se dispõem a se mobilizar, né? Nós não estamos, vamos dizer assim, num período de terra arrasada. E eu quero enfatizar o compromisso que esses grupos estão tendo, né? A Coalizão Negra por Direitos, as frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, os sindicatos, centrais sindicais, as associações de profissionais liberais, enfim, a OAB, no engajamento de que é preciso mobilizar a sociedade, porque a política está sendo feita a partir das ruas. O Congresso hoje não tem essa permeabilidade, não tem uma representação popular capaz de ser um peso efetivo nas decisões. Nós precisamos é que o cidadão se mobilize. A senhora, o senhor, o jovem, a menina, que tem a percepção de que seu futuro está em jogo, precisa estar na rua e precisa enfrentar, se mobilizando, essa situação crítica que nós estamos vivendo. É verdade. Vamos aguardar aí os próximos capítulos e o desenrolar da CPI aí, que está prestes a ser concluída com o seu relatório, e ver no que vai dar esse relatório. Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique. Silvio, obrigado mais uma vez. Foi um prazer falar contigo agora pessoalmente. E lembrando aos nossos telespectadores aqui da TVT que acompanham o Bom para Todos e ouvintes da Brasil Atual, que logo mais, às 21h30, tem o Le Monde Diplomatique com o tema de hoje: a cidadania questiona a cidade. É isso mesmo, Silvio? É isso mesmo, viu? Nós estamos trazendo para a discussão o que foi um seminário amplo, nacional, de uma articulação chamada BR Cidades, que tem uma reflexão de como o cidadão se reapropria da cidade, tomando ela dos interesses da mercadoria e do capital. Perfeito. Eu reforço aí então o convite aos nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Brasil Atual, logo mais aí, sintonizar na TVT e acompanhar o Le Monde Diplomatique às 21h30, no tema de hoje: a cidadania questiona a cidade. Silvio, obrigado mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Abraço. Um prazer, Cláudio. Um abraço. Até mais. Maravilha, até mais.